Pessoal, nesse vídeo aqui, eu arrisco dizer que a gente vai falar um pouquinho sobre a principal etapa, a principal prática de manejo do açaí em terra firme, que é a irrigação. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho da nossa experiência com gotejamento. Quem já está aqui no canal há bastante tempo já sabe, viu a gente fazer isso aí desde o início, montar nosso sistema de irrigação por gotejamento para o açaí. Então hoje eu vou contar para vocês todos os detalhes sobre essa nossa experiência de praticamente 3 anos usando gotejamento para que você tire suas próprias conclusões e ajude você no seu projeto, tá bom? Então aproveita esse segundinho para você se inscrever no canal, deixar seu like e deixar um comentáriozinho no final do vídeo para eu saber o que você está achando sobre essa nossa série de vídeos, sobre o nosso vídeo do canal. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui, que muito provavelmente a gente vai fazer um vídeo a respeito, beleza? Outra coisa, pessoal, aqui na descrição e no comentário fixado tem um link para você adquirir o seu ingresso no nosso workshop Plantio de Açaí do Zero, tá certo? Esse é um workshop que a gente vai realizar em 3 dias, 25, 27 e 29 de novembro, onde eu vou estar abrindo nosso projeto aqui de açaí para vocês, falando sobre todos os detalhes para você conseguir implantar o seu próprio plantio de açaí do zero, eu digo até do -1. Você que nem tem terra ainda, também é interessante assistir esse workshop, porque eu vou dar detalhes, inclusive do que você precisa saber antes de adquirir sua terra, antes de começar realmente seu projeto. Então a gente vai pegar tudo isso aqui, toda essa experiência com o olhar de produtor, destrinchar realmente em casos práticos, em situações que acontecem no dia a dia aqui na roça, para que vocês fiquem sabendo e consigam tocar o projeto de vocês também. Show de bola? Então, ó, descrição e comentário fixado tem um link, você clica lá e você vai conseguir o seu convite aí para o nosso evento e vai poder adquirir o seu ingresso numa condição super especial. Inclusive tem um bônus, tá? Só que eu não vou falar não, você tem que clicar aqui para descobrir qual é. Show de bola? Vamos voltar então para o vídeo. Então vamos lá, como eu falei para vocês, a gente tá desde o início do nosso plantio aqui tocando ele com um sistema de irrigação por gotejamento. Já vou mostrar para vocês como é que está organizado ele hoje, mas antes, por que a gente optou pelo gotejamento? Primeiro de tudo, pessoal, a gente estudou e viu que tanto o gotejamento quanto a microaspersão, elas são consideradas irrigação localizadas, tá certo? E aí elas garantem que a planta vai ter um alto aproveitamento da água que a gente está irrigando, que a gente está disponibilizando para a planta, tá certo? Maior o aproveitamento do que a aspersão subcopa, que é aquela aspersão que irriga um raio bem maior, porque esse raio bem maior ele vai estar irrigando aqui os corredores, locais onde tem pouca concentração de raízes, então tem um aproveitamento menor. Então a gente achou isso muito interessante. Por quê? Porque além da nossa planta ter um bom aproveitamento, a gente pode usar a fertirrigação nessa irrigação localizada, tá? É uma prática muito comum. É muito difícil a gente usar uma fertirrigação que é disponível, só para quem não sabe, tá, pessoal? Fertirrigação é você disponibilizar os nutrientes da sua adubação via o seu próprio sistema de irrigação. Ele vai diluído na água e a irrigação que está ali pertinho da planta vai lá e disponibiliza aquela água adubada para sua planta, tá certo? Falando a grosso modo aqui, porque não é o foco do vídeo falar sobre fertirrigação. Mas a gente tem essa possibilidade com a irrigação localizada. Já com a aspersão subcopa, a gente normalmente não faz esse tipo de prática porque, como eu falei, você vai estar irrigando um raio muito maior que tem pouca concentração de raízes, tá? Então esses aqui foram alguns pontos determinantes para a gente decidir que queria usar uma irrigação localizada. Agora, por que o gotejamento em vez da microaspersão? Que é o seguinte, pessoal, nós projetamos nosso sistema de irrigação, tá certo? A gente não tinha experiência com isso. Então a gente ficou preocupado com alguns parâmetros que a microaspersão exige, que é, por exemplo, a pressão do sistema, tá? A gente não sabia se a gente ia conseguir fazer um sistema com uma pressão ideal de funcionamento para uma microaspersão funcionar direitinho. E normalmente o gotejamento funciona com pressão baixa. E aí o que acontece? Bom, vamos então optar pelo gotejamento, tá bom? Porque aí a gente fica com uma margem, né? O gotejamento não vai ter problema se a pressão do nosso sistema de irrigação acabar sendo baixa, porque a gente não sabia como mensurar isso aí tudo. E aí a gente acabou ficando realmente com o gotejamento e começamos a tocar nosso projeto a partir daí. E aí como é que ficou organizado, né, essa quantidade de gotejadores no nosso plantio? Como é que foi organizado esse cronograma de irrigação ou turno de rega? Enfim, como é que ficou organizado isso tudo? Eu vou mostrar para vocês já na prática, pessoal, mas adiantando para vocês, nós colocamos aí 2 gotejadores por touceira, tá? Inicialmente nossos
Nossas torceiras têm 2 pés de açaí, 2 estipes. Vão ter mais, porque a gente vai trabalhar com os perfilhos, mas a gente decidiu colocar 2 gotejadores somente, tá bom? A gente pode avaliar isso aí depois, mas eu vou chegar lá para dar um spoiler para vocês dos próximos meses, alguma mudança que a gente vai estar fazendo no nosso sistema de irrigação, beleza? Então, 2 gotejadores por torceira. O nosso turno de rega, o nosso cronograma de irrigação é da seguinte forma. Nós passamos aí, pessoal, 2 anos, né, irrigando todo dia todos os nossos setores de açaí. Então, cada um deles, todo dia a gente irrigava 1 hora, tá bom? E os nossos gotejadores, cada um deles jogava em torno de 15 litros hora para nossa planta, tá bom? Então, por torceira, a gente jogava todos os dias 30 litros. Agora, nesse ano, pessoal, nós tivemos uma mudança, tá bom? Então, o que a gente faz? A gente tem 4 setores de irrigação aqui, tá bom? 4 setores de irrigação do açaí. Vamos dar um exemplo prático. Na segunda-feira, 2 desses setores aqui são irrigados por 2 horas cada, tá bom? Então, a gente disponibiliza nesse dia 60 litros para nossa planta, tá bom? Na terça, esses 2 que foram irrigados, eles não vão ser irrigados. Os outros 2 que faltaram na segunda-feira vão ser os irrigados da vez e vão receber os mesmos 60 litros. Na quarta, os 2 que foram irrigados na segunda-feira serão irrigados novamente. E por aí vai. Então, a gente irriga os setores em pares de forma intercalada, tá? Só que agora aumentando em 1 hora o tempo de irrigação deles. Beleza? Disponibilizando aí 60 litros naquele dia para aquela touceira. E no outro dia não se irriga ela, volta a irrigar no dia seguinte. Então, nós fizemos essa mudança aqui e nós gostamos da questão operacional, ficou mais organizado, porque a gente consegue otimizar melhor a questão das trocas dos setores, são apenas uma troca realizada, não precisa fazer 3 trocas no dia, é apenas uma, então o serviço fica mais tranquilo, fica mais certinho a hora de troca dos setores aqui pra gente, tá certo? E a gente não viu diferença realmente no resultado, nossas plantas aí se adaptaram bem a essa mudança, mostraram bons resultados. Como vocês podem ver aqui, esse ano foi o ano da primeira produção delas, então muitas já estão soltando as espatas, muitas já estão florindo e produzindo frutos. Essa aqui já está carregando, inclusive, aqui, ó. Essas aqui já estão até carregando, ó, de frutos, tá? Então, tivemos um bom resultado, né? E dessa forma, desse tipo de irrigação. E a gente vai manter esse cronograma, tá certo? Vamos manter dessa forma que a gente está fazendo e vamos continuar avaliando ano a ano. Agora, vamos falar um pouquinho das vantagens da irrigação por gotejamento, tá bom? Algumas já queima largada, já falei para vocês, né? A gente tem um bom aproveitamento, toda a água a gente está jogando bem ali, bem no pezinho da nossa planta. Então ela aproveita bastante dessa água, tá certo? Ela tem um bom aproveitamento, chega a ser quase 100%, 90 e tantos por cento de aproveitamento na irrigação por gotejamento. É mais alta, inclusive, do que a irrigação por microaspersão. Um pouquinho, mas tá? Então isso é muito bacana. É muito simples de você fazer essa irrigação. Como eu falei para vocês, a irrigação por gotejamento funciona com uma pressão baixa. Então é muito simples de você colocar para funcionar, tá certo? É um trabalho bem simples. Os gotejadores são fáceis de regular, são fáceis de você colocar na mangueira direitinho. Então é bem prático para você iniciar sua irrigação, tá certo? E bem eficaz na irrigação, como a gente tem visto aqui, pelo menos durante nesses 3 anos que a gente vem plantando açaí e vem produzindo, tá certo? Então, essa eficácia e eficiência também do gotejamento são pontos muito fortes, tá? Agora, quais são as desvantagens também, né? Porque nem tudo são flores. A gente tem que falar também a realidade. Quais são as desvantagens de um sistema de irrigação por gotejamento, tá bom? Primeira coisa, pessoal, que é discutível isso aí, tá? É discutível, porque depende muito de como você vai fazer seu outro sistema de irrigação. Isso pode variar de fornecedor para fornecedor, que você encontrou, de material para material, enfim. Mas o que acontece é que o gotejamento ele pode ser um pouquinho mais caro do que as outras alternativas de irrigação, tá bom? Pode acabar sendo mais caro porque você acaba tendo que comprar vários gotejadores, tá bom? Para cada torceira dessa, são 2 gotejadores, né? Que você poderia estar substituindo por um aspersor, né? Um microaspersor, um microspray. Então, dependendo de como você fizer,
pode acabar saindo um pouco mais caro. Mas isso depende de como você faz, isso não é uma regra. Então eu já coloquei logo aqui como um disclaimerzinho, para que você saiba que isso depende de como foi projetado o sistema de irrigação de microaspersão. Não é uma regra que o gotejador vai ser sempre mais caro, beleza? A segunda desvantagem, pessoal, é o seguinte: o gotejador ele está mais propenso, né? Ele está mais, vamos dizer, suscetível a entupimentos do que os outros tipos de irrigação, como microaspersão ou aspersão subcopo, tá? Então ele é muito sensível a entupimento e muito sensível também à questão do ferro na água, tá certo? Então, a alta concentração de ferro na água, pessoal, ela acaba atrapalhando o uso do gotejador, porque o ferro, quando ele está na tubulação, ele acaba gerando lá uma colônia de bactérias que acaba entupindo, formando uma capa dentro do nosso sistema de irrigação e formando uma crosta dentro do nosso gotejador. Então isso é uma desvantagem que é meio complicado e eu já vou falar para vocês um detalhe sobre isso aqui no nosso plantio, tá? Mas essa é a segunda desvantagem. A terceira desvantagem, que é muito do nosso caso, tá? É muito para o nosso plantio, como vocês estão vendo aqui, a gente usa cobertura de solo. Nosso solo ele é todo coberto, em alguns lugares de pasto, em alguns lugares de mata espontânea. Então o que acontece? Essa cobertura aqui, pessoal, ela dificulta o monitoramento da nossa irrigação. Tá certo? Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Isso aqui é uma parte do nosso plantio que está precisando fazer uma roçagem. Mas vocês podem perceber aqui que quando o mato cresce, e nem precisa ser tão alto, porque ele não está tão alto assim, né? Já esconde o nosso sistema de irrigação. E aí nosso gotejador, ó, tá bem ali embaixo. Não sei se vocês vão conseguir ver ele. Deixa eu ver ali, ó. Bem ali nosso gotejador, tá vendo? E aí essa situação da nossa cobertura de solo, pessoal, que a gente acha indispensável aqui no nosso plantio, porque tem ajudado bastante a gente, principalmente na questão da fertilidade, na matéria orgânica do solo, a gente não abre mão desse controle aqui, desse manejo, na verdade, aqui de cobertura do solo. Para o gotejamento, ele acaba virando um complicador. Como eu mostrei para vocês agora, ele acaba escondendo completamente nosso gotejador e dificultando o nosso manejo de monitoramento. E aí, às vezes, acontece de ter um gotejador entupido, e aí você demora alguns dias para descobrir que ele entupiu, às vezes até semanas para descobrir que ele entupiu, e aí já viu que é dor de cabeça, tá? Então, essa dificuldade de monitoramento aí, para o nosso caso, que nós trabalhamos com cobertura de solo, é um negócio chato realmente. E para ser bem sério para vocês, é uma das coisas que está fazendo a gente repensar no uso do gotejamento, tá bom? Eu vou mostrar agora para vocês um teste que nós estamos fazendo em uma área com a microaspersão, tá? E com um controle de mato em volta da aspersão, para vocês verem essa experiência que a gente está fazendo. Não batemos o martelo ainda, estamos definindo alguns pontos lá para fazer essa mudança, mas vou dar um spoilerzinho para vocês entenderem qual é a nossa ideia para superar essas dificuldades que a gente encontra no gotejamento. Deixa eu mostrar aqui para vocês então, pessoal. Eu não vou conseguir mostrar o sistema ligado porque está indicando no painel da bomba uma voltagem muito alta e o nosso relé de proteção acaba que desativa ela, tá? Então, mas vou deixar aqui um vídeo para vocês verem funcionando. Então aqui nosso gotejador, bem no pé do nosso açaizeiro aqui da touceira. E o outro gotejador a mesma coisa, ó. Bem pertinho aqui do nosso outro pé, beleza? Aqui a gente fez uma roçagem, uma limpeza boa, pessoal. Então tá bem tranquilo, né? Obviamente da gente ver os nossos gotejadores aqui. No entanto, quando o mato começa a crescer, vai ficar difícil a gente fazer esse monitoramento, como eu já mostrei para vocês, né? Então isso aqui realmente é um problema. Outra coisa que é meio problemático, pessoal, que eu já indiquei para vocês, que para gotejamento é complicado trabalhar nessas condições, é que vocês conseguem ver até pela cor do gotejador que ele já tá, né? Ainda pela cor da mangueira também. Aqui no nosso poço, a gente tem aí uma boa concentração de ferro na água, pessoal. Então aqui a gente tem um complicador também em relação ao ferro, tá? Que de vez em quando a gente tem que estar fazendo monitoramento do nosso sistema de irrigação por conta dos entupimentos que ocorre quando a gente tem uma concentração alta de ferro na água, tá? Você consegue ver pela cor aqui, ó. Então, aliado
esse monitoramento constante e a dificuldade de fazer monitoramento, a gente está buscando outra alternativa, que é a que eu vou mostrar agora para vocês. Essa aqui é a nossa outra alternativa, pessoal. A microaspersão. Vou deixar também um vídeo aqui para vocês verem funcionando, tá? Mas o que acontece com essa microaspersão? Vocês podem ver que a gente tem um microtubo ligando a nossa mangueira de irrigação que está ali, ó. Então tem um microtubo que traz ele para cá com a varetinha e ele fica suspenso. Então isso aqui, o mato cresce, mas a gente consegue ter um bom monitoramento do nosso sistema de irrigação, ó. Nosso gotejamento ficava ali onde está a mangueira. E agora a gente consegue ver com mais facilidade o nosso microaspersor dessa forma aqui, tá? Ele tem uma vazão maior que o gotejador, então ele acaba entupindo menos também, por conta de ferro na água, por conta de detrito que vem na água da irrigação. Então isso é interessante também para o nosso caso, como eu falei para vocês. E aí, qual é a nossa preocupação agora com isso? Vocês podem ver que aqui embaixo, ó, a gente tem uma tela de ráfia. A gente está fazendo um teste, pessoal, para poder controlar o mato em volta dele, para facilitar ainda mais o monitoramento. Então a gente está fazendo um teste com uma tela de ráfia, tá? E também, deixa eu pegar esse aqui, na verdade, fica mais fácil de ver. E também com uma tela de sombreamento, ó. Tá vendo? Uma tela de sombreamento. A gente está fazendo o mesmo teste com um microaspersor, usando, no caso, a gente está usando uma ráfia para poder fazer o controle. Outra a gente está fazendo com uma tela de sombreamento que é bem fechadinha, ó. E a gente vai fazer mais um teste com uma... esqueci agora, acho que é manta gel alguma coisa. Não lembro exatamente qual é o próximo teste que a gente vai fazer, para decidir qual é a melhor forma de controlar esse mato por enquanto, tá? Por que a gente decidiu optar pela tela? A gente fez esses dois testes. Primeiro a gente começou com a ráfia, lá naquele caso. Só que a ráfia, pessoal, é muito fechado. Apesar de falarem que é permeável, ela é uma fibra muito fechada, ó. A gente teve que fazer alguns furos aqui nela para a água poder passar. E acaba que ela não estava infiltrando legal a água que estava escorrendo por aqui, e ela ficava lá para evaporar, né? A água que escorria no meio da touceira. E aí a gente acaba desperdiçando muita água. Nesse nosso caso aqui, que a tela de sombreamento é bem furadinha, a água todinha escorre por aqui por baixo, tá? Pelo menos uma grande parte dela. A gente está vendo se vai conseguir controlar o mato igual a ráfia, né? E o outro teste a gente ainda não colocou aqui, mas nós já adquirimos o material. A gente vai fazer um teste também. Vamos deixar vocês cientes aqui no canal dos nossos testes, beleza? E aí o que acontece, pessoal? A gente vai fazer o controle do mato assim, para poder ficar mais visível ainda o nosso microaspersor. E à medida que vai controlando o mato, a gente vai colocando as folhas aqui do açaí, as folhas secas que a gente vai tirando, fazendo a limpeza. Vai chegar um momento que a gente vai tirar essa tela daqui, porque não vai mais ser necessária. Já vai estar totalmente controlado o mato sem necessidade dela. Então isso aqui, na verdade, é um controle temporário que a gente vai deixar justamente para a gente poder ter uma vantagem na hora ter um tempo de vantagem, vamos dizer assim, para a gente ir colocando as folhas secas aqui para ficar abafando o mato na touceira, tá? Que aí vai facilitar bastante o nosso controle. Eu acho que tem até alguns bons exemplos aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Esse exemplo aqui, ó, a gente já depositou bastante folha, ó. A ráfia está completamente coberta já das folhas. A gente vai depositando até que a gente controla o mato realmente. E aí a gente acaba tirando essa tela da ráfia daí. Ó, aqui. Isso aqui foi recente que a gente colocou. Tá até atrapalhando. Tá vendo? Esse aspersor aqui, pessoal, esse azulzinho, ele tem uma vazão de aproximadamente 20, 25 litros hora, tá? A gente está fazendo um teste com ele somente, não é nada definido ainda, tá bom? A gente também está testando o preto e o vermelho para ver qual que vai se encaixar melhor, por conta de vazão, por conta de raio de irrigação, enfim. Então não tem nada batido no martelo ainda. Essa aqui é a ideia que a gente está fazendo para substituir o gotejamento por conta das desvantagens que eu falei para vocês, certo? Então isso aqui já é um spoiler de próximos vídeos aqui do canal. E aí vocês podem estar se perguntando, né? Ricardo, tudo bem, mas aí por que vocês não fizeram essa mudança antes, né, no caso? Por que vocês estão fazendo essa mudança só agora para microaspersão, fazendo esses testes todos e tudo mais? Por que tu não fez antes, logo que tu viu que ia dar esse problema
né, esperou aí 3 anos para poder fazer essa mudança. Que é o seguinte, pessoal, primeiro que a gente não tinha segurança para fazer essa mudança, a gente não tinha conhecimento, experiência para poder fazer essa mudança dessa forma, tá certo? Então, putz, pra gente era um negócio meio, vamos dizer assim, tenebroso ali, sabe? Uma zona meio sombria, essa parte da irrigação, porque a gente não sabia como dimensionar, não sabia o que usar, não sabia as alternativas que existiam. A gente já imaginava que, ó, nosso sistema não tem pressão, não vai funcionar. E não é bem assim, tá? E o que acontece? O que ajudou muito a gente nessa etapa para adquirir conhecimento e poder criar coragem, né, para poder fazer essas mudanças todas? O Irriga Brasil, pessoal. O Irriga Brasil é um curso do Dr. Enoque Irrigação, pessoal, que é prático, objetivo, voltado para ajudar realmente o produtor rural que está atrás de conhecimento sobre irrigação, tá bom? Então a gente fez esse curso do Irriga Brasil, inclusive até hoje a gente assiste a aula dele. Conseguimos dimensionar, conseguimos ver que as alternativas que existiam para a gente poder fazer essa mudança, ver o que podia ajudar a gente. Começamos a fazer um pequeno teste para confirmar isso tudo, confirmar essa ideia que a gente está tendo, tá? Tem alguns ajustes que a gente está fazendo, como já falei para vocês, mas pô, isso deu uma segurança gigantesca para a gente poder fazer essas melhorias, esses ajustes que a gente está precisando fazer, tá? Então, como isso ajudou bastante a gente, eu fui lá e falei com o Dr. Enoque Irrigação para a gente fazer uma parceria. E ele achou muito bacana e passou para mim um link para eu disponibilizar para vocês, nossos inscritos, para que vocês consigam se inscrever no Irriga Brasil, tá bom? Para que vocês tenham também, consigam adquirir todo esse conhecimento, que, pessoal, putz, é libertador você ter conhecimento sobre irrigação dessa forma, sabe? Você consegue fazer o seu manejo, você sabe o que está dando errado, você sabe onde corrigir, putz, é muito bacana, tá bom? Então, ó, vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado o link para o Irriga Brasil. Você vai lá e se inscreve, que eu garanto que é um negócio sensacional. Então vamos esclarecer um pequeno ponto, pessoal, para a gente fechar com chave de ouro esse vídeo aqui, porque eu sei que tem gente concluindo isso depois da gente dar todas essas explicações, né? Eu sei que tem gente concluindo, então que a microaspersão é sempre melhor que o gotejamento. E isso, pessoal, na verdade é um grande depende. Isso depende de situação para situação. Eu estou explicando para vocês, por exemplo, as grandes desvantagens do gotejamento para a gente conciliar isso com a nossa cobertura de solo, tá certo? Porque fica difícil o monitoramento. Tem um barulho, achei que alguém andando aqui atrás de mim. E também a questão de que a gente tem uma boa concentração de ferro na água, e isso acaba tornando ele mais suscetível ao entupimento. Mas pode ter gente que não tem essas dificuldades, não tem essas desvantagens, e aí o gotejamento vai atender tranquilamente esse produtor, tá certo? Então, isso aí tem um grande depende, varia de situação para situação. Não é porque nós estamos mudando, nesse caso aqui e tudo mais, que a gente está desaprovando o gotejamento. Não é por isso. Mas as vantagens da microaspersão para esse nosso caso que nós enxergamos agora, elas acabam compensando essas desvantagens do gotejamento. Por isso nós vamos fazer essa troca, tá certo? Mas isso é tudo voltado para a nossa situação, beleza? Pessoal, então, ó, vamos finalizando esse vídeo aqui. Deixa seu like, deixa o seu comentáriozinho que você me prometeu no início do vídeo e se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo nosso, beleza? Vamos ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo e até lá!